Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 63.200 dólares. Bitcoin que tem dia extremamente volátil depois de comunicado do Fed. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse price action, te mostrando o que podemos esperar a partir de agora, né? Afinal, o tapering vai começar. E eu vou abordar esse tema tão importante com o Bitcoin e as minhas perspectivas para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, primeiramente eu gostaria de agradecer vocês aí a paciência nos últimos dias. Como vocês devem ter percebido, não teve vídeo aqui no canal porque eu tô de férias, tá? Mas amanhã já chego em Belo Horizonte, os vídeos voltam a ser normais, tá bom? 2 vídeos por dia. Então agradeço aí a paciência de todos. Hoje, nosso objetivo vai ser começar falando um pouco do Bitcoin aqui no 4 horas e desse triângulo ascendente, que se for rompido para cima pode levar a gente para a máxima histórica, e também pontos de suporte que a gente não pode perder. Hoje também a gente vai no curto prazo para analisar o que aconteceu quando a gente teve aqui o anúncio do Fed, né? Afinal, o tapering, a diminuição dos estímulos econômicos que o Banco Central dos Estados Unidos joga na economia todo mês vai começar a diminuir, tá? Já nas próximas semanas. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. O que está acontecendo com o S&P 500 que está pumpando mesmo depois desse anúncio. Vamos discutir um pouquinho sobre por que o mercado está se comportando assim. E, obviamente, atualizar também todos os indicadores de sentimento aqui. A gente teve mais uma boa oportunidade de acumulação depois da notícia do tapering, tá? E vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Então vamos lá, investidores. Já compartilho a tela aqui com vocês para a gente focar aqui, primeiramente, para fazer uma análise do Bitcoin no 4 horas, tá? No 4 horas, a gente pode entender que a tendência continua de alta, tá? Apesar da gente ter tentado romper lá os 58 mil dólares, a gente não conseguiu. Foi muito rapidamente, não consegui nem fechar candles abaixo dessa região. Então, como a gente conseguiu segurar aqui, esse é um suporte bem importante, tá? Enquanto a gente estiver acima dele, eu não tenho grandes preocupações com o Bitcoin. Além disso, a gente pode destacar também essa região aqui de 60 mil dólares, que foi uma região de suporte importante, região que o preço segurou aqui na última hora, tá? Quando a gente teve a notícia do tapering, e foi muito importante ter segurado aqui. A partir desse momento, a gente tem 2 suportes, 60 mil dólares e os 58. Essas são as regiões no 4 horas que eu ficaria de olho, tá bom? Em relação a resistências, eu destacaria aqui o nosso topo desse triângulo ascendente aqui, né, nos 64 mil e poucos. Passada aqui deve levar a gente para ir testar a máxima histórica em 67 mil dólares. E quem sabe até romper, né? Afinal, o que a gente está vendo hoje é claramente o S&P 500 e os mercados globais voltando a subir, mesmo com o anúncio do Fed falando do início do tapering, né? Como vocês já devem saber, o tapering é quando o Banco Central, não só dos Estados Unidos, mas de outros locais também, começam a diminuir os estímulos econômicos que eles dão todo mês, né, para os mercados. Ou seja, todo mês, atualmente, os Estados Unidos está dando 120 bilhões de dólares para, entre aspas, salvar a economia. A gente vai começar a ter uma diminuição agora de 15 em 15 milhões aí, tá bom? E foi impressionante, na minha visão, que mesmo após esse anúncio, o mercado continuar subindo, né? E por que isso pode estar acontecendo? Para mim, muito claramente, o mercado já tinha precificado isso na incerteza dos últimos dias, né? Vocês lembram que a gente tentou cair por algumas vezes aqui nas últimas semanas, tentando reverter a nossa tendência de alta aqui, que já tem lá desde lá do Corona Day, né? Já tem aí mais de ano que a gente está numa tendência de alta sem grandes correções aqui no S&P 500. E eu acho que essa incerteza gerada aqui, quando a gente foi lá e testou abaixo dos 4.300, já foi o suficiente para os mercados simplesmente falarem, não, agora já precificamos, vamos continuar subindo sem parar. E como vocês sabem, né, isso para mim é extremamente negativo para a economia em si, mas é muito positivo para o Bitcoin. Por quê? Porque essas atitudes, que na minha visão são irresponsáveis dos bancos centrais, nada mais são do que uma prova da importância do Bitcoin para, entre aspas, salvar o nosso dinheiro, tá bom? E o Bitcoin passa a ser cada vez mais importante na minha visão à medida que os mercados estão ignorando essas ações dos bancos centrais. Então isso aqui para a economia a gente pode ter problemas no futuro, tá? A gente pode acabar tendo uma correção eventualmente, mas como vocês sabem, o Bitcoin está subindo muito mais que o S&P 500 quando ele sobe e apesar de que se a gente tiver uma correção aqui nesse mercado, o Bitcoin deve sofrer
no curto prazo, no longo prazo, isso é bom para ele. No longo prazo, a gente tá diante de bancos centrais irresponsáveis e esse foi o motivo da criação do Bitcoin lá em 2008 e continua sendo o motivo para ele ser tão importante e para a gente ter Bitcoin sempre na nossa carteira para se proteger da ação dos governos, dos bancos centrais em relação ao nosso dinheiro, né? Imprimindo infinitamente, dando dinheiro aí, distorcendo os preços do mercado todo mês, com taxas de juros irreais. Então realmente faz sentido para mim, nunca fez tanto sentido na história ter Bitcoin, tá bom? Lembrem-se disso. Agora voltando aqui para nossa análise mais de curto prazo, a gente entende que numa hora aqui, olha, o preço está tentando ter um rompimento importante. Olha que candle maravilhoso que a gente deixou aqui, e nesse momento, ó, a gente está tentando romper esta linha de tendência. Agora a gente já tem uma resistênciazinha aqui, olha só, nessa região de 63.600 dólares. Um rompimento dela também ditaria uma boa probabilidade da gente continuar alta, tá bom? Então atenção, estamos em zonas decisivas aí para o Bitcoin, correto? Deixamos um candle muito bonito, com muito volume, muitas pessoas ficando presas lá embaixo nesse candle de uma hora. Beleza? E é justamente esse candle que a gente não pode perder também, tá, galera? Se a gente perder esses 60 mil dólares aqui, provavelmente teremos problemas, provavelmente a gente tem uma correção mais forte para testar pelo menos o fundo dos 58, né? Se não segurar os 58, a gente discute aí nos vídeos essa semana, mas me parece que a situação do Bitcoin aqui tá interessante pela análise técnica, né? Na verdade, pela análise técnica tá interessante há bastante tempo, correto? Continuando aqui, indo para uma análise de sentimento, na análise de sentimento a gente pode entender que os indicadores não estão tão legais, tá bom? A gente tá vendo aqui ainda o nosso long short ratio bem próximo a 3, ou seja, tem 3 longs para cada short quase no mercado, o que é sim um fator de risco, tá? E a gente tá vendo bastante sardinha comprando, né? Mas como vocês sabem, fundamentalmente o Bitcoin nunca foi tão importante, tá? Então eu acho aqui que a gente realmente está demonstrando força pelo fundamento, não pelos indicadores técnicos ou pelos indicadores de sentimento, né? Afinal, como eu disse, o Bitcoin nunca foi tão importante com essas ações dos bancos centrais. Tranquilo? Como vocês podem ver aqui, né, nessa última queda a gente teve mais uma oportunidade de potencial acumulação com cerca de, só no candle de 15 minutos aqui, quase 500 milhões de dólares em venda, tá bom? Em predominância de venda, ou seja, tinha muito mais gente vendendo a mercado aqui, isso aqui é um delta, né, que mostra a diferença entre compra e venda a mercado. Então é impressionante, tá? A gente conseguir ver esse tanto de venda a mercado, mesmo com o Bitcoin em uma tendência de alta. E aqui, sem dúvidas, a gente pode ter tido acumulações significativas, apesar de liquidações não tão grandes, tá bom? Eu acho que como a gente estava próximo do comunicado do Fed, o mercado deu uma desalavancada hoje, né? Então a gente não teve grandes liquidações aqui. Na verdade, nesse momento a gente começa a ver liquidação para o outro lado, né? Ou seja, muita gente acabou vendendo nesse fundo e já está sendo liquidada aqui rapidamente. É impressionante como isso acontece, tá? Nesse momento aqui, o que eu estaria de olho, tá? Duas potenciais estratégias. Primeiro, a gente realmente conseguir romper ali o topo do 64 e formar um breakout pro aqui com esses nossos indicadores caindo. Se isso acontecer, possível operação de rompimento, tá bom? Outra possibilidade seria o preço corrigir a partir daqui, quem sabe a gente consegue corrigir ali pro 62 e tal, onde a gente tem um suportezinho aqui nessa região de curto prazo, tá? E dar uma liquidada. Se isso acontecer, a gente também pode ter oportunidades de compra no Bitcoin, tá? Porém, lembre-se sempre de calibrar a exposição de vocês num momento de incerteza muito clara do mercado, né? A gente tá vendo o S&P 500 subir aqui como se não houvesse amanhã, mas se a gente tiver um ar aí de racionalidade, de pelo menos as pessoas, né, assumindo certos lucros aí no S&P 500, a gente pode ter uma correção aqui e o Bitcoin pode sofrer também. Então lembre-se da correlação, né? Apesar de que o Bitcoin está demonstrando muito mais força do que o S&P 500, a gente tem que lembrar que se isso aqui corrigir, a gente pode ter problemas, tá? Então calibra a exposição no mercado nesse momento, já que a situação tá interessante, mas eu ficaria de olho aqui para exposições aqui mais de curto prazo, caso a gente tenha um rompimento ali do 64, ou caso a gente tenha uma correção aqui desse movimento de alta, com basicamente a gente liquidando bastante gente, né? Como eu disse para vocês, acredito que a região de 62 mil dólares ali, olha só, começa a ser uma região onde a gente tem uma zona de suporte um pouquinho mais forte, onde já é 0,382, tá bom? Então acho que talvez faça sentido se a gente tiver liquidações nessa região.
Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários, tá? Lembra pra vocês, amanhã já estarei em Belo Horizonte com os vídeos normais, tá bom? E vocês podem deixar aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço e até amanhã.